Senhor presidente, Martin Luther King, o grande humanista e pacifista, e nessas horas que a gente vive sombra, que a gente vive treva, e é isso que o Brasil, infelizmente, está passando, a gente tem que relembrar, em épocas macabras, de injustiça profunda, o que é que esses grandes inspiradores de uma época nos ensinaram. Então, Martin Luther King dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que é que a gente está vendo no Brasil? Uma caçada implacável a quem é conservador, a quem é de direita. Isso aí não interessa. Eu estava no Museu do Holocausto aqui, que é um memorial no Senado Federal, é incomparável, claro, a situação, a tragédia que aconteceu, mas mesmo que a gente faça um paralelo distante, são 6 milhões de pessoas dizimadas. Está aqui, e só vai até sexta-feira. Você que é de Brasília, ou que está passando aqui pela capital federal, é aberto ao público, gratuito, venha conhecer essa realidade. E eu fui agora na hora do almoço, passar para conhecer essa exposição, e fiquei, assim, impactado, mas ao mesmo tempo me lembra um pouco os inícios de uma perseguição que está causando morte de brasileiros, inclusive. Haja visto o Clezão, que morreu na Papuda, com pedido da PGR para soltar, e nós tivemos aí um brasileiro morto sob a tutela do Estado. Senhor presidente, Marco Alexandre, que é de Uberlândia, e eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui no plenário do Senado a sua filha, Tabata, e Jane, que é advogada, está há 2 anos, quase 2 anos, preso na Papuda sem denúncia. Não foi ainda analisado o processo pelo ministro Alexandre de Moraes. As testemunhas de policiais legislativos aqui não foram encontrados, que viram que, assim como o Clezão, ele entrou no Senado, mas as imagens não foram liberadas. Mostrar que ele não quebrou nada, que ele estava apaziguando aqui dentro as pessoas até para sair, 2 idosas que vieram de Uberlândia com ele. É importante dizer, e eu tomo a liberdade aqui, a sua filha, que ele teve a oportunidade de conhecer na prisão, esse é um tempo que não volta para essa criança, para a esposa, para os outros filhos, são 3 do primeiro casamento. Um homem que nunca teve passagem, nenhum tipo de problema com a polícia, muito pelo contrário, ele é um servidor da polícia, e veio conter, naquela movimentação que teve, bomba, acontecendo bomba, entrou para proteger as pessoas e não quebrou. 0 de passagem pela polícia. E eu fico aqui muito preocupado com a sanha de perseguição que está acontecendo, sem poupar pessoas que nem arma tinham, dizendo que deram golpe de Estado. Enquanto o próprio ministro da Defesa do governo Lula, atenção Brasil, o próprio ministro da Defesa, Múcio, afirma na imprensa do Brasil inteira, já afirmou, já ratificou, que não houve golpe no dia 8 de janeiro, desmonta essa tese. A Defensoria Pública da União hoje, ou seja, está começando a vir gente a partir de reflexão, do bom senso, da lógica, trazer a realidade para o brasileiro, já que o mundo vai perceber, já está começando a despertar com relação à perseguição aqui, à intimidação política, com fins políticos, a partir de um alinhamento do governo Lula com o STF, alguns ministros do STF. A Defensoria Pública, olha aqui o que é que disse hoje, aponta crime impossível
e generalização de denúncias do 8 de janeiro, a Defensoria Pública da União. Quer mais? A Defensoria Pública vai além. Diz que Moraes viola direito de ré pelo 8 de janeiro. E não é só com a senhora Giovana Vieira da Costa. A gente sabe que está acontecendo com milhares de brasileiros. Como se não bastasse isso, e sobra para todo mundo, um dos veículos de comunicação independentes, que coloca os dois lados, hoje no Brasil, porque muitos chamados tradicionais só fazem colocar uma narrativa desse regime ditatorial hoje vigente na nossa nação. Olha só o que a Rádio Auriverde, através do comunicador Alexandre Pitoli, sofreu ontem de um veículo identificado, carimbado, veículo a serviço desse regime, e que já, inclusive, vazou informações roubadas, que é a Intercept. Fez perguntas intimidatórias ao jornalista, querendo armar uma cama de gato. Cama de gato. Como a gente já viu dentro desse processo, outros veículos, até a prisão do Felipe Martins, que jornalista veio dizer que ele viajou, armou a cama de gato para mandarem prender ilegalmente Felipe Martins. Isso vai dar muito o que falar no mundo, essa prisão indevida, injusta. E aqui a Rádio Auriverde, o senhor Alexandre Pitoli, uma série de perguntas. Olha só as perguntas. O senhor defendeu Josiel Gomes de Macedo, foragido da justiça brasileira, após a condenação por participação dos atos golpistas, ou seja, já diz que foi golpista a opinião. A pergunta já é uma pergunta capciosa. Atacou o trabalho da imprensa, no caso o repórter do Intercept, incluindo declarações do diretor de que o repórter assinou a reportagem, lhe despertava instintos primitivos. Detalhe, esse repórter foi à Argentina para, segundo está na matéria aí, fazer o que, entregar de bandeja dos brasileiros exilados, porque são presos políticos, e que no desespero foram buscar asilo devido às injustiças no país, e o repórter vai na Argentina atrás dos brasileiros, fazer um trabalho a serviço de quem? A quem interessa essa perseguição implacável, covarde, que nós estamos vendo no Brasil contra pessoas que não tiveram passagem pela polícia? Aí vem mais perguntas, senhor presidente. Após essas afirmações, o Intercept faz uma série de perguntas de má-fé, como: há alguma relação da emissora com grupos que prestam apoio aos foragidos da justiça brasileira, como a Associação de Famílias e Vítimas de 8 de Janeiro ou o Instituto Gritos de Liberdade? Olha, com todo respeito, lá vem a boca para falar das FAV. Associação das Vítimas do 8 de Janeiro. A história vai mostrar. Associação séria, que presta serviço às famílias que estão com seus presos políticos, como está na Papuda até hoje. O senhor Marco Alexandre, de Uberlândia, 2 anos, ele que veio se entregar, senador Espiridião Amin, veio se entregar espontaneamente, porque ele voltou para Uberlândia. Para encerrar, e pegaram ele e deixaram 2 anos lá. Como tem a Débora do Batom, que também vai ser julgada agora, como tem casos absurdos. Ou seja, olha a última pergunta aqui. A Rádio Auriverde presta algum tipo de apoio material aos foragidos? A emissora já exibiu pedidos de doação a foragido?
Tudo cama de gato. A caridade que se faz e se fazia outras épocas aí, dessa turma que está no poder e não quer anistia, mas teve anistia e não tem o mínimo de compaixão com a injustiça, porque na época eles pegavam arma, a turma da esquerda, arma, sequestrava banco, sequestrava embaixador, assaltava banco. E aí, não se prestava apoio, não tinha várias ONGs prestando apoio à turma da época da ditadura. Por que não pode agora? Porque são conservadores de direita. Por que não pode agora? Porque são conservadores de direita, mas na época podia prestar socorro às vítimas que tiveram suas vidas interrompidas da família. Muitas vezes o trabalhador, o empreendedor que levava o dinheiro para casa, está com a vida devastada por essa perseguição política de um tribunal político que nem sequer deveria estar julgando isso. Cadê a dupla jurisdição? Muitos sem defesa, sem o contraditório, sem acesso aos autos, um copiar e colou de denúncia. Que vergonha, que vergonha. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, peço desculpa aos colegas pelo desabafo, mas o tempo vai mostrar, e eu vou estar aqui, em nome de Jesus, mostrando, combatendo o bom combate pelo que é correto. Muito obrigado.